Então, queridos, eu quero falar com vocês dessa carta aqui de Paulo a Filemon, 3 características, tá, que ela possui, se quiserem anotar aí, acharem interessante, né, 3 características. Então, assim, a primeira, essa é a mais breve de todas as epístolas de Paulo, de todas, das 13, é a mais breve, é a mais curtinha, tá? Essa é uma característica de Filemon, né? É a mais breve carta de Paulo. A segunda característica, então a primeira, estou vendo que estão anotando ainda, né? Então a primeira essa é a mais breve de todas as epístolas de Paulo, tá? Primeira característica, mais curtinha que tem. Mais do que qualquer parte, essa é a segunda, né? Segunda característica, mais do que qualquer parte do Novo Testamento, ela ilustra, né, a carta, como Paulo e a igreja primitiva tratavam o problema da escravidão. Tá? Ao invés de atacá-la, né, ou propor rebelião armada, Paulo expôs princípios cristãos que eliminavam a severidade da escravidão romana, no caso, e, por fim, a abolição total no meio da cristandade. Então, o que Paulo ensina aqui em Filemon, tá? As virtudes, os valores e os princípios, né, dos cristãos, ou seja, de tratar todos de uma maneira digna, isso vai minando e traz... Então são os cristãos que acabam, olha só, com a escravidão nesse contexto e nesse império, irmãos. São os cristãos. Por revolução, por quebrar o pau, por sair na rua, por fazer hashtag acaba com a escravidão? Não, não foi por esses meios. Pelo fato de que eles iam tratando os senhores de escravo, tá certo? Iam tratando os escravos dignamente, como irmãos em Cristo, né? Então, olha só que coisa interessante que a gente percebe aqui, como eu disse, o poder do amor, o poder, a sabedoria que a Bíblia traz para nós tratarmos eficazmente as coisas. Muitas vezes, irmão, hoje a gente peca porque a gente quer tudo na briga, né? No vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa. A gente quer tudo assim como diz alguém aí, né? Soco, tiro e bomba. Então não é por aí, irmão, tá certo? Né? A gente precisa usar de sabedoria de Deus para estar revertendo todo um processo corrupto, até estrutural mesmo. Inteligência, nós precisamos de pessoas inteligentes. Gente que tenha, sim, suas ocupações sociais, pessoas que tenham suas funções, seus cargos sociais, mas com inteligência. Né? Tem gente que é muito bruta, é muito burra, desculpa a palavra, é muito ignorante, gente que muitas vezes pensa que as coisas se resolvem na força do braço. E a Bíblia diz, não é pela sabedoria humana, não é pela força humana, não são pelos meus esforços, é pelo Espírito de Deus. Então a gente precisa entender, amados, a gente precisa pedir sabedoria a Deus para que nos use, né? Para que a gente reverta esse processo de morte instalado na sociedade, nas sociedades, nas vidas, nas relações das pessoas. Então precisamos de pregações poderosas, pregações com autoridade, pregações inteligentes. Nós precisamos de discipulado que transforme a vida das pessoas, como eu disse, pela consciência, pelo entendimento, provocando, convertendo num âmago, sabe? Não é só adestrando gente para ter comportamentozinho bonitinho, né? Mas gente que sejam transformada pela consciência, gente que tenha convicção de fé, pessoas que sejam de fato restauradas nas relações por convicção e não pela religião, enfim. O que eu quero dizer é que nós precisamos, como Paulo fez aqui, fazer nas nossas vidas. É justamente isso, né? Paulo, ele com sabedoria, olha só, ele plantou essa semente. O Onésimo e o Filemon aqui são sementes que Paulo planta. E isso, a carta, o ensinamento de Filemon, né? A partir de então, foi se espalhando na igreja esse ensinamento. E isso, irmãos, a população cresceu demais, né? Houve lá, agora não vou lembrar, mas no tempo de Constantino, é por isso que o cristianismo ele surge no Império, porque a população era muito grande, né? No ano 312, estou falando, tá? 300 anos, quase 300 anos depois disso aqui, né? Quando o imperador Constantino viu que a população no Império de Cristãos era enorme, então ele criou o cristianismo como nós conhecemos hoje, né? A Igreja Católica Apostólica Romana surge aí no ano 312 e etc e tal, porque ele viu que a população era um político, né? Então o cara disse, opa, deixa eu pegar esse povo aqui e trazer para mim, né? Os políticos fazem isso, né?
é o interesse que eles têm, e aí quer agradar um, agradar outro, aí o cara se diz evangélico, aí o povo vai lá e vota nele, ele é presidente. Opa, eu estou falando assim, né? Entenderam? Mas vamos lá. Terceira característica aqui, tá, irmão? Revela a natureza íntima de Paulo, pois se identificou tanto com esse escravo que chamou ele de o meu coração. Olha o verso 12 aqui, ó. Verso número 12. E tu, aliás, né, Paulo dizendo para Filemão, e tu, torna a recebê-lo como o meu coração. Então a terceira característica dessa epístola é que revela essa natureza íntima de Paulo. Eu vejo também em Paulo aqui, irmãos, um cara brabo, era brabo. O cara que combatia a heresia, era duro nas palavras quando percebia que a unidade da igreja estava ameaçada, percebia que a doutrina de Cristo, no sentido de que aquele ensinamento era essencial, né, para se ver o evangelho, estava sendo ameaçado. O cara era bruto, era brabo, tomava medidas enérgicas, mas ao mesmo tempo que ele tinha essa postura, era um cara de coração mole, sensível, um cara que sofria, que chorava pelas pessoas, que se preocupava, como diz aqui, com um escravo, que naquele tempo não era literalmente nada, era um bem, não era um ser humano aos olhos de muitos. E Paulo se importou. Olha só como é belo você ver um homem com tanto ímpeto, com tanta coragem, né? Enfrentou assim, perigos na sua vida, coisa assim terrível, né? Império, ele enfrentou o Império Romano, autoridades, cara corajoso demais, convicto demais, enérgico, impetuoso, o cara ia pra cima, como diz os adolescentes de hoje, né? Paulo ia pra cima mesmo, não tava nem aí não, mas ao mesmo tempo que esse cara, com essa personalidade, né? Com esse temperamento impetuoso, ele também era um cara sensível, que amava o ser humano profundamente, irmãos. Isso é uma lição para nós aqui, né? Paulo, o que distinguia Paulo, na verdade, era o amor que ele tinha pelas almas, o amor que ele tinha por Cristo Jesus, o amor que ele tinha pelo Evangelho. Ele disse, eu considerei tudo o que eu tenho como esterco. Pedigree religioso, jogou fora, porque era fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, porque o cara era poliglota, influente. Paulo era um cara, assim, naquele tempo, né? Ele é um dos caras mais destacados do mundo, irmãos. Isso não é exagero. Um dos caras mais cultos do mundo. Um dos caras mais influentes do mundo. Ele se tornou. Mas um cara humilde, simples, sensível, humano, compassivo, misericordioso, empático. Um cara que ofereceu a sua vida a tantas pessoas. Ele tem um texto fantástico. Eu acho fantástico esse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. É tão fantástico que eu não preciso nem abrir a Bíblia para ler. Eu tenho gravado ele no meu coração, não é nem na minha mente, é no coração. Ele sai do meu coração quando eu falo aqui para vocês. Não é da minha memória, não. Paulo disse, olha... gastarei-me e deixarei-me gastar por amor de vocês. Ainda que eu seja menos amado, eu vou amar cada vez mais. Olha só que texto, né? Gastarei e deixarei-me gastar por amor de vocês. Ainda que eu amando a cada vez mais, seja menos amado. Então Paulo era perseguido, Paulo era torturado, era preso, ele era odiado, mas quanto mais faziam isso com ele, mais ele amava, mais ele exalava o bom cheiro de Cristo, mais ele se mostrava esse discípulo de Jesus sensível, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Não porque fazia milagres, curava enfermos, não porque tinha uma fala poderosa, mas porque amava, irmãos. Então isso é o que distingue aqui. E essa carta de Filemão... O amor ele procede, né, professor? Oi? O amor ele está muito mais além. Sim. Às vezes, eu acredito que muita parte do ser humano vive uma paixão. Mas realmente muita gente não sabe o que é o verdadeiro amor. O que é o amor. É algo que a gente só de longe, né, vislumbra. Só de muito longe. E é o que distingue a gente, né? Oi. 2 Coríntios, já falou? Capítulo 12, versículos de número 15. 12 e 15, tá? Obrigada. Por nada. Eu vou ler com vocês aqui os 25 versículos, pode ser? Para a gente encerrar a aula. Eu vou ler aqui numa versão bem diferente. Vou ler aqui só para a gente falar. Nós lemos
A carta de Paulo a Filemão, tá? Para quem não leu aí, ó, tô dando essa vantagem. Vou ler com vocês agora, ó, 25 versículos. É uma versão bem diferente, então ouçam aqui, tá? Não tente acompanhar na Bíblia de vocês aí, que é bem diferente que eu vou ler agora, tá? Vamos lá. Eu, Paulo, sou um prisioneiro por causa de Cristo com meu irmão Timóteo. Escrevo esta carta a você. Então, ó, pra gente entender aqui, né? Quer dizer, a gente já entendeu, eu acho isso, mas só pra gente relembrar aqui. Paulo está escrevendo, é uma carta endereçada para Timóteo, tá? Então, vamos lá. Escrevo esta carta a você, Filemão, meu bom amigo e companheiro na obra, e também a nossa irmã Áfia e Arquipo, verdadeiro guerreiro, e a igreja que se reúne em sua casa. Olha, ele tinha uma igreja na casa dele. O melhor de Deus para vocês, bênçãos de Cristo sobre vocês. Toda vez que o seu nome é citado em minhas orações, eu digo, graças a Deus. Tenho ouvido que você ultrapassa os demais cristãos no amor e na fé que tem no Senhor Jesus. Continuo orando para que a fé que temos em comum continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos e que as pessoas reconheçam Cristo em tudo isso. Amigo, você não faz ideia de como me sinto bem sabendo desse amor, ainda mais quando vejo sua hospitalidade com os irmãos. É pensando nisso que vou pedir um favor a você. Na condição de embaixador de Cristo, e agora prisioneiro por causa dele, eu não hesitaria em ordenar se fosse necessário, mas prefiro fazer um pedido pessoal. Olha só, irmão. Aqui na prisão adotei um filho, digamos assim. E aí está ele, entregando pessoalmente esta carta, Onésimo. Antes ele era inútil para você, agora é útil. Paulo faz um trocadilho, né? Que o nome de Onésimo, o significado é inútil, né? Só que ele diz, olha, ele era inútil, agora é útil para mim e para você. Ou para nós dois, né? Eu o estou enviando de volta a você. Mas com isso me sinto como se estivesse amputando um braço. Olha só, irmãos. Ele queria Onésimo com ele, né? Então, olha o apego que ele tinha com esse irmão. Eu queria mantê-lo aqui, enquanto você se esforça para ajudar a ir livre. E eu aqui de dentro, preso por causa da mensagem. Mas eu não quis fazer nada sem o seu conhecimento, nem obrigá-lo a praticar uma boa ação, sem estar disposto a praticá-la. Olha só, irmãos. Talvez tenha sido melhor que você perdesse por um tempo. Você o está recuperando agora com uma vantagem. Não como simples escravo, mas como verdadeiro irmão em Cristo. Foi o que ele significou para mim e será muito mais para você. Portanto, se você ainda me considera um companheiro, receba-o de volta como se recebesse a mim. Se ele estragou algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Esta é minha assinatura pessoal. Paulo, assumo essa dívida. Não preciso lembrar que você me deve a vida. Preciso? Amigo, faça-me esse grande favor. Você fará isso para Cristo, mas também fará bem ao meu coração. Conheço você o bastante para saber que me atenderá. Imagino que fará ainda mais do que pedi. A propósito, deixe um quarto preparado para mim. Por causa das suas orações, espero ser seu hóspede outra vez. Epáfras, meu companheiro de cela, na causa de Cristo, manda saudações. Também meus colaboradores Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas. Tudo de bom para você, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos, o teor dessa carta, como revela desse Paulo, desse irmão Paulo. Que coisa extraordinária, né? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.